Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais um vlog aqui pro meu canal e espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês estejam bem, porque eu aqui, graças a Deus, estou ótima. Então, gente, já para começar o vlog, vou dizer aqui onde eu tô aqui no meu quarto, certo? Acabei de colocar minha filhinha para dormir. E são mais ou menos meio-dia já e eu ainda não almocei. Eu vou lá na cozinha agora pra pegar meu almoço e daqui a pouco eu mostro pra vocês qual vai ser a minha comidinha de hoje. Eu coloquei o meu almoço hoje nessa vasilhinha aqui. Gosto muito de comer nela. E esse aqui é o meu almoço. Tá bem colorido, né, gente? Hoje eu caprichei bastante. E aqui eu tenho um macarrãozinho. Aqui eu tenho um feijãozinho de corda comum, bem temperado também. Aqui eu tenho um peito de frango picadinho e eu fritei no óleo. Aqui tenho cenourinha ralada. Aqui embaixo do frango eu tenho um arrozinho. Aqui eu tenho tomate. Então esse aqui vai ser meu almoço de hoje, com a cara muito boa. E eu tô com muita fome. Então agora eu vou comer. E daqui a pouco eu volto a conversar com vocês novamente. Voltei, gente, acabei de almoçar, graças a Deus. E agora eu tô aqui no sofá da sala descansando um pouquinho. Mas eu já vou retornar lá pro quarto, porque minha filha tá lá dormindo. E eu vou voltar pra lá pra poder ficar pertinho dela, certo? Mas antes de voltar pra lá, eu queria só dizer pra vocês que eu tô gravando esse vlog no domingo. Hoje é domingo. E hoje vai ter culto na minha igreja. E hoje é um dia que eu vou, certo, pra igreja. E talvez eu filme um pouquinho lá do culto para vocês verem, certo? Como é minha igreja, como funciona lá, para vocês terem uma noção da igreja que eu frequento. Então, como eu falei para vocês, agora eu tô aqui descansando um pouquinho meu almoço. E esses dias tem sido uma correria, gente, uma correria muito grande, muito a fazer de casa, louça, né, roupa para lavar, casa para varrer, almoço, janta, merenda para fazer. E aí tem sido bem corrido aqui em casa. Mas, graças a Deus, isso tudo é o que eu sempre sonhei quando eu era solteira, certo? Na verdade, é o que eu sempre sonhei quando eu fiquei noiva, né? Que quando eu fiquei noiva eu tinha a intenção de ter minha casa, de ter minhas coisas. Então, hoje em dia eu agradeço a Deus por ter essas coisas para me fazer, né? Mesmo que sejam tarefas cansativas e tal, mas é algo que eu gosto muito de fazer, gente, já me acostumei. E às vezes eu reclamo, nossa, fiz muita coisa hoje, tô cansada, mas eu sinto falta no dia que eu não faço. Então é algo que eu já me acostumei a fazer todos os dias, que são os afazeres de casa. E também, gente, como vocês sabem, eu tô organizando a festinha de 2 aninhos da minha filha. E tá sendo bem corrido, porque eu tô organizando as lembrancinhas dela, os mimos personalizados. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas e não esteja entendendo o que eu tô falando sobre a festinha da minha filha, eu vou deixar aqui o card para levar vocês direto para a playlist, que lá vocês vão ver todos os vídeos e na sequência certa, certo? Então eu já tô colocando tudo em dia, tô montando as caixinhas personalizadas, as lembrancinhas. E tô recortando, tô colando, tô organizando, tô anotando, tô entregando. Que nesse caso são os convites. Já comecei a enviar os convites virtuais. Já comecei a entregar alguns convites físicos, certo? Que é aquele convitinho envelope que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. E hoje, quando eu for pra igreja, eu também vou entregar lá bastante convite. Porque lá na igreja onde eu me congrego, tem muitas pessoas que eu gosto bastante, que gostam da minha filha e que
que eu sei que vale muito a pena convidar para a festinha dela. Então, eu vou estar levando alguns convites e vou entregar lá para os irmãos da minha igreja. A minha expectativa para essa festinha da minha filha tá a mil, a milhões, porque eu tô numa ansiedade tão grande para que chegue logo e eu fico com aquele nervosismo, nossa, aquela apreensão de será que vai vir muita gente, será que vai vir pouca gente. De qualquer forma, sobre quantidade de pessoas, eu nem me importo tanto, gente, para ser sincera com vocês, porque eu acredito que as pessoas, muitas das vezes, quando faltam, ou é porque aconteceu algo, né, elas tiveram algum imprevisto, ou porque simplesmente não tinham tanta consideração assim por mim, certo? Mas meio que dá pra ter uma noção e tal, os motivos. Tem gente que a gente sabe que, tipo, tá inventando uma mentira pra poder não ir, tá com preguiça e não tá a fim de ir. E tem gente que a gente sabe que aquela pessoa realmente tá falando a verdade, que aquela pessoa sempre conversou com você, sempre teve presente na sua vida e tal, mesmo que seja através de redes sociais, conversando, puxando um assunto. Então, para algumas pessoas, dá pra gente saber que realmente tiveram motivos, e para outras pessoas, como eu falei para vocês, na cara a gente já vê que é porque a pessoa não quis ir, né? Como teve algumas pessoas que eu convidei para a festinha de 1 ano da minha filha, que eu sei que não foram porque não quiseram, inventaram desculpa e tal. Mas as que foram, eu tenho um carinho imenso por elas e eu jamais esqueço. Algumas pessoas já me confirmaram de cara, já disseram logo, já tô lá, eu não vou perder, pode esperar por mim. Então essas pessoas são pessoas que eu tenho um carinho muito grande por elas, porque tiveram, gente, e tem muita consideração por mim, pela minha filha, pela minha família, né? Então, meio que depois dessa festinha de 2 aninhos, que eu vou ter certeza de que realmente tem consideração por nós, que realmente age como amigos, que realmente não inventa desculpa para não comparecer. Então, através da festinha, certo? Meio que eu vou entender quem realmente é meu amigo de verdade e quem, tipo, não tá nem aí, é só mais uma rede social. E também, gente, sobre redes sociais, eu queria até falar para vocês uma meta que eu tenho para mim, é que a partir do mês de novembro eu vou me afastar, vou me ausentar das redes sociais, com exceção do YouTube, porque o YouTube é algo que eu não pretendo me afastar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Outra meta que eu tenho é fazer mais vídeos do que eu já faço, certo? E tá postando aqui no canal mais conteúdo para vocês. Assim, Instagram, Facebook, o que mais que eu utilizava? WhatsApp também. Eu vou dar um tempo, eu vou me afastar dessas redes sociais, que é para mim me entregar por completo ao meu canal no YouTube, certo? E também a minha família, a minha casa, minhas tarefas. E eu pretendo estudar mais, eu pretendo correr atrás da minha vida profissional, pretendo investir realmente em algo mais proveitoso para minha vida, porque eu sei que as redes sociais são algo que são muito importantes e hoje em dia as pessoas valorizam muito as redes sociais para postar foto, postar vídeo, postar stories. Só que por um bom tempo eu estive muito viciada, isso não estava me fazendo bem. E hoje em dia é uma enxurrada de notícia ruim, uma enxurrada de coisas assim que eu não gosto de ler. Então, gente, por esses e vários outros motivos, e eu tô num momento que eu tô mais família, mais concentrada em viver e não tanto em mostrar, certo? Com exceção, como eu falei pra vocês, com exceção do meu canal do YouTube, porque eu pretendo mesmo aumentar a quantidade de vídeos aqui com vocês. Então eu já tô explicando pra vocês, porque muitos youtubers quando vão falar no canal, falam, me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, só que eu não vou falar, gente, porque eu realmente vou fazer esse detox das minhas redes sociais. Tá passando um avião aqui do nada. Sempre passa avião, gente, aqui onde eu moro, e faz uma barulheira. Minha filha morre de medo. Toda vida que ela escuta o som do avião, ela corre, me abraça. Se for perto do pai dela, ela vai, corre, abraça o pai dela. Ela tem muito medo de avião, não sei porquê, mas eu acredito que deve ser porque é muito grande, né, e faz muito barulho. E como ela é muito bebezinha, ela não entende o que é um avião, para que serve um avião, e se o avião é do bem ou do mal, né? Então ela tem muito medo de avião. Então, hoje no meu vlog eu vou mostrar pra vocês o meu dia,
eu trouxe pra vocês essa conversinha pra poder explicar algumas coisas, né, que eu pretendo fazer. Eu vou continuar aqui gravando o vlog pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês mais tarde indo pra igreja, vou mostrar um pouco lá da igreja. É tudo que for acontecendo no decorrer do meu dia, certo? Mas agora eu vou descansar ali um pouquinho o almoço, pertinho da minha filha. Então, eu vou tirar ali uma soneca, gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Eu voltei e eu já me arrumei pra ir pra igreja, como eu falei pra vocês. Eu descansei um pouquinho e depois eu merendei, dei a merendinha da minha filhinha. E em seguida eu tomei meu banho, comecei a me arrumar e também arrumei minha filha, certo? Então eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou pra igreja. Então esse aqui é o look que eu escolhi pra ir pra igreja. Eu escolhi essa blusinha aqui, ela é tipo um cor de vinho, uma magenta. E ela é nesse estilo ciganinha, com essas mangas assim frouxinha. E uma calça jeans bem básica e uma rasteirinha bem simples. Eu fiz uma maquiagem bem básica, só mesmo pra não ficar com cara de quem tava em casa. E aí passei um batonzinho bem clarinho, bem natural, bem... Só mesmo pra dar um up no meu rosto. Então, esse aqui é o meu look, bem simples e bem casual. Então, eu vou mostrar agora aqui o look da minha filha e minha irmã também tá aqui, então eu vou mostrar o look dela pra vocês verem também. Essa aqui é a minha irmã Giovana, diz oi Giovana. A Giovana também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o card aqui do canal dela pra vocês irem lá se inscrever. Esse aqui é o look da Giovana, uma saia e uma camiseta. E aqui é a Bela, gente, não repare a bagunça porque ainda não deu tempo de arrumar. Esse aqui é o lookinho da minha filhinha Bela, tá usando esse papatinho aqui novo que eu acabei de comprar pra ela, com um shortinho e uma camisetinha. E esse lacinho aqui no cabelo, o cabelo todo brilhoso, cheio de glitter. E esse é o nosso look pra ir pra igreja. Então, gente, como eu falei pra vocês, se der certo eu filmo um pouquinho lá da igreja, certo? Pra vocês terem uma noção de como é a minha igreja. Então agora eu vou cuidar, porque o culto começa às 6 horas da noite, só que a gente vai sair um pouco antes, porque a gente não gosta de sair nas pressas, né? Então a gente já vai sair, porque assim a gente pode ir caminhando com calma, porque a gente vai a pé para a igreja e então a gente tem que ir cedo, né, para poder a gente ir caminhando tranquilamente. Então, gente, quando chegar lá na igreja, eu volto a filmar um pouquinho mais para vocês. Então, até já! De novo. Ai. Oi, gente, tô aqui de novo. Já tem um tempinho que eu cheguei da igreja. Como vocês viram, eu filmei a minha igreja e eu fiz uma jantinha rápida aqui pra minha família. Minha filhinha já tá dormindo e agora eu vou tomar meu banho e vou dormir também em seguida. E aí já vou começar a editar esse vlog para mim poder postar ele o quanto antes aqui no canal para vocês conferirem. Então, se vocês gostaram de mais esse vlog, deixem um like aí pra mim. Comenta o que vocês acharam. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho das notificações. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!